Dizem que o dinheiro não compra felicidade. Mas para Chloe Vance, era a única moeda que importava. Ela tinha os olhos postos no prêmio final. Um CEO em Nova York, uma penthouse e uma vida coberta de diamantes. Ela desempenhava o seu papel na perfeição. A sereia irresistível que seduzia Julian Croft, afastando da sua mulher grávida. Chloe pensava que estava a escrever o seu próprio conto de fadas, a garantir o seu futuro. Um encontro secreto de cada vez. Nunca imaginou que cada promessa sussurrada, cada beijo roubado e cada presente caro era apenas uma cena numa peça muito maior. Uma peça escrita, dirigida e protagonizada pela única mulher que ela descartara como uma perda colateral, a esposa. E o ato final estava prestes a destruir o seu mundo da forma mais pública e humilhante imaginável. A vista da penthouse no 80º andar era um oceano de luzes cintilantes. Manhattan estendia-se abaixo, um reino de betão e vidro e, deste ponto de vista, Catherine Sterling Croft era sua rainha. A mão pousava suavemente sobre o ligeiro inchaço do ventre, um gesto protetor que se tornará instintivo nos últimos 5 meses. O bebê ali dentro era uma alegria secreta. Ela e o marido, Julian Croft, tinham acalentado a peça final e perfeita para completar o retrato das suas vidas invejáveis. Julian era o carismático fundador e CEO da Croft Innovations, um colosso tecnológico que revolucionara a indústria da logística. Era o novo rico prodígio, celebrado nas capas das revistas pelo seu intelecto aguçado e fatos ainda mais afiados. Catherine, por contraste, era a elegância do dinheiro antigo. Os Sterling eram um nome sinônimo de filantropia nova-iorquina e de uma influência discreta mas inabalável. A sua união tinha sido o assunto das colunas sociais, uma fusão de inovação dinâmica com prestígio consolidado. Por fora, era perfeito. O apartamento espaçoso com a sua arte cuidadosamente selecionada, as escapadelas de fim de semana para a propriedade nos Hamptons, o acesso sem esforço a um mundo de reservas impossíveis e eventos exclusivos. Julian era frequentemente atencioso, trazendo para casa arranjos florais absurdamente caros sem motivo, ou sussurrando que a gravidez só a tornava ainda mais bonita. Mas ultimamente, a perfeição começava a parecer frágil, como um vaso de porcelana impecável com uma fissura quase invisível a olho nu, mas pronta a estilhaçar-se ao mais leve tremor. Tudo começou com um telemóvel. Julian sempre estivera agarrado a ele, um mal necessário do seu ofício. Mas agora era uma extensão da sua mão, inclinado para longe dela com uma nova e subtil reserva. As sessões de estratégia noturnas tornaram-se mais frequentes. As viagens de negócios a Londres ou Tóquio prolongavam-se por um dia, depois 2, com desculpas apressadas e entrecortadas por estática. Mais uma noitinha fora, querido? Perguntou Catherine numa terça-feira à noite, com a voz cuidadosamente neutra. Estava a arranjar peônias brancas num vaso de cristal sobre a ilha de mármore da cozinha. O aroma preenchia o ar estéril, uma fragrância que mascarava a ansiedade a enroscar-se-lhe no estômago. Julian afrouxou a gravata, deixando a pasta cair junto à porta com um baque pesado. Nem imaginas. O conselho está em cima de mim por causa das previsões do 3º trimestre. Estamos à beira de uma descoberta enorme, mas a pressão é imensa. Aproximou-se e beijou-lhe o topo da cabeça. O perfume, uma mistura personalizada de um perfumista em Paris, cheirava ligeiramente a sândalo e a qualquer outra coisa, uma doçura enjoativa que não era dela. Uma nota floral, algo barato. Ela forçou um sorriso. Bem, tens de cuidar de ti, e de nós. Deu uma palmadinha significativa na barriga. Os olhos dele suavizaram-se, a culpa cintilando tão rapidamente que ela poderia tê-la perdido se não estivesse à procura. Claro, vocês são o meu mundo. Tudo o que faço é por vocês. Mas as palavras soaram ensaiadas, um guião que ele recitava para se convencer tanto quanto a ela. Uma semana depois, chegou o primeiro verdadeiro abalo. Catherine estava a organizar os recibos mensais para o gestor financeiro, uma tarefa tediosa que, ainda assim, executava com cuidado meticuloso. Entre um pagamento de $1.000 num jantar no Peara e outro à alfaiataria de Julian, encontrou um recibo da Cartier. Era de uma pulseira Trinity, as bandas entrelaçadas de ouro rosa, amarelo e branco, um clássico. A data era de 3 semanas antes. O coração deu uma guinada lenta e dolorosa. Não era o seu aniversário. Não era o aniversário de casamento.
E, com certeza, ela nunca tinha recebido. Ela ligou para a melhor amiga, Olivia Brent, uma dona de galeria de arte espirituosa e perspicaz, que era sua confidente desde os tempos de colégio interno. Diz-me que estou a ser uma grávida hormonal maluca, disse Catherine, com a voz tensa depois de explicar o recibo. Estás grávida, sim. Hormonal. Provavelmente. Mas maluca? Nem pensar, afirmou Olivia sem hesitar. Catherine, tu tens a melhor intuição de todas as pessoas que conheço. Se sentes que algo está errado, é porque está mesmo. Homens como Julian vivem num mundo de tentações. Acham que o sucesso os torna invencíveis. Mas ele ama-me, Liv. Eu sei que ama. Tenho a certeza que sim, concedeu Olivia suavemente. Mas homens poderosos podem ser monumentalmente estúpidos. Comparmentalizam. Acham que podem ter a esposa perfeita e o caso do lado, mantendo os dois mundos separados para sempre. O que vais fazer? Catherine olhou em volta do apartamento silencioso e opulento. As luzes da cidade lá fora pareciam troçar dela. Ainda não sei. Preciso de mais do que um recibo. Preciso de provas. Se o acusar e estiver errada, destruo tudo que temos com base num pressentimento. E se estiveres certa, ele já está a destruí-lo, contrapôs Olivia. Tem cuidado, Cat. Não mostres o teu jogo até teres uma mão vencedora. A conversa solidificou uma resolução fria no seu coração. A dor era uma ferida física profunda, mas por baixo dela, o aço Sterling começava a endurecer. Não fora criada para ser vítima. Era uma estratega, tal como o pai, um homem que dominou Wall Street durante 40 anos. Contratou um investigador privado, uma firma discreta e cara recomendada pelo advogado da família. Odiava-se por isso. Sentia-se como uma traição em si mesma, um ato clandestino que manchava o casamento. Mas o recibo da Cartier era uma farpa na sua mente, e ela tinha de atirar. 2 semanas depois, um envelope Manila simples chegou por estafeta. Catherine esperou até Julian partir para um retiro de fim de semana com conselho em Aspen. As mãos tremiam enquanto se sentava a secretária de pau rosa, com o horizonte da cidade como pano de fundo cinzento e implacável. No interior estavam fotografias, imagens granuladas tiradas com lente de longo alcance, mas inconfundíveis. Julian estava a rir, com o braço possessivamente à volta de uma jovem com uma ambição feroz nos olhos e um cabelo loiro artificial. Saíam de um boutique hotel em Sorro. Noutra foto, estavam a jantar a uma mesa com pouca luz, com as cabeças inclinadas uma para a outra. Na última imagem condenatória, a mulher erguia o pulso para admirar a nova peça de joalharia. A pulseira Trinity da Cartier. O ar saiu dos pulmões de Catherine num grito mudo. O vaso não tinha apenas uma fissura. Estava estilhaçado em 1000 pedaços aos seus pés. A dor era cegante, uma agonia branca e ardente que a consumia. A tempestade passou, e no seu rasto ficou uma calma gélida e profunda. A dor continuava lá, uma pedra fria e pesada no peito, mas já não era sua dona. Era combustível. Olivia estava errada. Um Royal Flush não era suficiente. Confrontá-lo traria pedidos de desculpa lacrimejantes, promessas vazias, um divórcio confuso em que advogados dissecariam os ossos da sua vida. Chloe, a mulher nas fotos, provavelmente receberia um acordo e desapareceria. Uma nota de rodapé menor no seu drama. Julian talvez até acabasse perdoado. Não, isso não era justiça. Não era solução. Era uma concessão. Um divórcio simples seria uma libertação. O que Julian e aquela mulher mereciam era uma lição, um acerto de contas. Uma ruína meticulosamente planeada e executada que não só acabaria com o caso, como também desmantelaria os alicerces da ambição da amante e forçaria Julian a confrontar o abismo da sua própria fraqueza. Pegou no telefone. A mão estava firme agora. Não ligou a um advogado. Ligou à única pessoa no mundo que entenderia a necessidade de algo mais do que apenas vingança. A única pessoa que adoraria o jogo. O irmão, Marcus Sterling. Marcus, disse ela, com a voz desprovida de emoção. Preciso da tua ajuda. É sobre o Julian. E tenho um plano. Chloe Vance acreditava na manifestação. Mas não do tipo suave com yoga e incenso, e sim numa perseguição implacável e focada do desejo. E o seu desejo tinha um nome.
O 1%. Do seu pequeno estúdio em Bushwick, um contraste gritante com o mundo que almejava. Passava horas a fazer scroll no Instagram e na Forbes, estudando os hábitos e habitats dos ultra-ricos. Não se via como uma forasteira a espreitar, mas sim como uma predadora a estudar a sua presa. A sua amiga Zara, que trabalhava como bottle girl num clube do Meapakin District, era cúmplice e facilitadora. Olha, Chloe, dissera Zara, sentada na beira da cama e a limar as unhas acrílicas. És linda, és inteligente, e estás faminta. Não desperdices isso com algum artista falido que acha que partilhar um Uber é um luxo. Foste feita para coisas maiores. Só precisas da plataforma certa. Chloe não podia estar mais de acordo. Trabalhará 2 anos como assistente de marketing júnior numa firma tecnológica antiquada de segunda linha. Haver homens com metade da sua inteligência e 1/10 da sua ambição serem promovidos só porque tinham ido às escolas certas ou jogado golfe com as pessoas certas. Viu que o sistema estava viciado. Por isso decidiu viciá-lo a seu favor. O casamento, concluiu, era a fusão e aquisição mais rápida e eficaz que uma mulher como ela podia executar. Julian Croft tornou-se o seu alvo por design. Tinha lido um artigo sobre ele na Wired, detalhando a sua ascensão meteórica. Era brilhante, determinado e, mais importante, casado com uma mulher que, na opinião de Chloe, era apenas uma presença decorativa do dinheiro antigo. Catherine Sterling Croft era bonita de forma clássica e discreta, mas faltava-lhe o fogo, a garra que Chloe cultivava. Era uma peça de museu. Chloe era uma chama viva. Ela planeou o primeiro encontro com a precisão de uma campanha militar. Descobriu através de um ex-funcionário descontente no LinkedIn que Julian ia frequentemente beber sozinho ao Avari, um bar de coquetéis de luxo em Columbus Circle, para descomprimir após uma semana difícil. Escolheu a armadura com cuidado, um vestido de seda que era ligeiramente demasiado ousado para o local, saltos que faziam as suas pernas parecer intermináveis, e um perfume, um aroma intenso de gardênia, impossível de ignorar. Sentou-se ao balcão, a saborear um único coquetel caro, e esperou. Quando Julia entrou, com ar cansado e poderoso, ela captou-lhe o olhar acidentalmente e deu-lhe um pequeno sorriso cúmplice. Quando ele se sentou a poucos bancos de distância, fingiu estar concentrada num livro, ironicamente, uma biografia de Napoleão. Demorou menos de 10 minutos. Isso parece leitura pesada para uma noite de sexta, disse ele, com uma voz tão suave quanto o uísque envelhecido que o barman lhe servia. Chloe ergueu os olhos, fingindo surpresa. Acho que o melhor é aprender com quem sabia conquistar o mundo. Fechou o livro, os dedos traçando o título. Chloe Vance, disse ela, estendendo a mão. As unhas estavam impecáveis, pintadas de um vermelho predador profundo. Julian Croft. Eu sei, disse ela com uma confiança que roçava a arrogância. Toda a gente no mundo da tecnologia sabe quem és. O anzol estava lançado. Ele ficou lisonjeado. Ao longo da hora seguinte, ela tocou-lhe como uma virtuosa. Estava impressionada com o trabalho dele, mas não deslumbrada. Desafiava suas opiniões sobre tendências de mercado, mostrando que era mais do que um rosto bonito. Ouvia com atenção, o olhar sempre firme no dele, fazendo sentir como se fosse o único homem no universo. Era o coquetel perfeito de intelecto, beleza e admiração descarada. Nunca mencionou a esposa. Quando ele olhou para a aliança, uma banda sólida de platina, ela simplesmente seguiu o olhar com os seus. Um vislumbre de algo, decepção, compreensão, antes de mudar de assunto com um sorriso. Estava a plantar uma semente. Ela não julga, ela entende. Acompanhou-a até ao passeio para apanhar um táxi. Não devia, disse ele, o conflito interno visível no rosto. Mas adorava continuar esta conversa. Eu não sou destruidora de lares, Julian, disse ela suavemente, colocando uma mão no braço dele. O toque era elétrico. Mas também não sou cega. Vejo um homem que não está a ser celebrado. Se algum dia quiseres falar com alguém que entende, tens o meu número. Ela já o tinha escrito num guardanapo e enfiado discretamente no bolso do casaco dele. Foi um gesto ousado, presunçoso, e compensou. Ele mandou mensagem no dia seguinte. O caso escalou rapidamente, de almoços discretos em bistros escondidos à tardes na luxuosa e estéril suíte do Greenwich Hotel. Chloe era tudo o que Catherine não era. Onde Catherine era calma,
Chloe era fogo. Onde o mundo de Catherine era legado silencioso, o de Chloe era ambição feroz e palpável. Fazia Julian sentir-se um rei, um conquistador, não apenas um marido. Ela não entende a pressão que tens, murmurava Chloe, traçando com os dedos a linha do maxilar dele enquanto jaziam entre os lençóis emaranhados do hotel. O dinheiro dela foi herdado. O teu foi ganho. É diferente. ChatGPT Said. É real. Ela era perita em identificar as inseguranças dele e em apaziguá-las. Elogiava as decisões de negócios mais arriscadas, validava as frustrações dele com conselho de administração, e fazia-o sentir-se visto de uma forma que já não sentia há anos. Era líder de claque perfeita do culto de Julian Croft, em troca, ele enchia-a de presentes. Começou com coisas pequenas. Um ramo de orquídeas exóticas entregue no apartamento dela. Uma primeira edição de um livro que ela mencionara. Depois escalou. Uma maratona de compras na Quinta Avenida. Um fim de semana em Miami sob pretexto de negócios. E então, a pulseira da Cartier. Ele entregou-a no quarto de hotel. A famosa caixa vermelha repousava na almofada. O coração de Chloe martelava no peito. Era aquilo. Era o momento em que um homem transforma uma mulher de distração em investimento. Julian, é linda, suspirou ela, encenando uma gratidão emocionada com perfeição. Deixou uma única lágrima escorrer-lhe pela face. Mas não devias. Quis fazê-lo, disse ele, a voz espessa de desejo e culpa. Mereces coisas belas. Enquanto ele prendia o ouro frio no pulso dela, Chloe olhou para o reflexo no espelho. A pulseira era uma algema de outro tipo. Uma de Vitória. Ela tinha-o. CEO era dela. Pensou na esposa grávida algures na Penthouse Palaciana. Provavelmente a arranjar flores ou a planear o quarto do bebê, felizmente alheia. Chloe sentiu um lampejo de pena, rapidamente substituído por uma onda de triunfo. A mulher não lutara pelo homem. Acomodara-se, segura da sua posição, e deixará a porta escancarada para alguém como Chloe entrar. Em que estás a pensar? Perguntou Julian, beijando-lhe o ombro. Chloe encontrou o olhar dele no espelho, a expressão uma máscara cuidadosamente construída de adoração. Estou a pensar, disse ela num sussurro sedutor, que sou a mulher mais sortuda do mundo. Estava a jogar o jogo longo. A pulseira era um adiantamento. O objetivo final era a aquisição total. O nome, a fortuna, a vida dele. A esposa grávida era um obstáculo temporário, que Chloe estava confiante que em breve seria removido. Estudará o alvo, montar a armadilha, garantirá o prêmio. Era a serpente no Éden deles. E acabará de convencer Adão a dar a primeira dentada. Estava tão focada na maçã que nunca pensou em olhar para cima e ver Deus a observar. Os dias após a chegada do relatório do investigador foram uma aula de mestria em contenção para Catherine. A superfície, nada mudará. Continuava o trabalho na fundação da família Sterling. Assistia às aulas de yoga pré-natal e discutia paletas de cores para o quarto do bebê com a decoradora. Recebeu Julian com um sorriso sereno quando regressou do retiro com conselho. Um fim de semana passado com Chloe num luxuoso chalé de esqui. Segundo o e-mail de seguimento do Pi, ela ouvirá atentamente as histórias dele sobre negociações em altitude. O coração dela, uma pedra gelada no peito. Cada mentira que ele dizia era mais um tijolo no muro que ela erguia à volta. O luto, antes um incêndio furioso, fora refreado e forjado em algo frio, afiado e paciente. Já não se tratava de um coração partido. Tratava-se de proteger o legado e o futuro do seu filho dos danos colaterais da fraqueza de Julian e da ganância da amante. O irmão, Marcus Sterling, chegou a Penthouse 2 dias depois da chamada. Era o oposto de Catherine em muitos aspectos. Enquanto ela era composta e clássica, Marcus era uma tempestade de energia criativa e charme maroto. Chegará a flertar com a representação nos seus 20s, para grande desgosto do pai, antes de encontrar o seu nicho no capital de risco, investindo em hotéis boutique e projetos artísticos excêntricos. Tinha a habilidade de um camaleão para se adaptar a qualquer situação e o amor de um ator por um papel dramático. Mais importante ainda, era ferozmente leal à irmã. Encontrou-a na biblioteca. As fotos condenatórias espalhadas sobre a secretária antiga. Olhou para elas, o maxilar a endurecer, depois para o rosto pálido e determinado da irmã.
Posso arruiná-lo em Wall Street antes do nascer do sol, disse Marcos, com voz baixa e perigosa. Umas chamadas, uns rumores sussurrados sobre instabilidade na Croft Innovations. As ações iam cair em queda livre. Catherine abanou a cabeça, empurrando as fotos para formar uma pilha ordenada. Não. Isso magoa-me. Magoa o bebê. E é demasiado simples. O crime do Julian não é apenas infidelidade. É arrogância. Ele acha que é intocável. E esta mulher, apontou para a imagem de Chloe a rir, radiante com o afeto roubado de Julian. O crime dela é ambição. Ela não quer o Julian. Quer o que ele representa. A chave de um reino. Um reino a que acha que tem direito. Então, não destruímos o reino, disse Catherine, os olhos a brilhar com uma luz fria e inteligente. Apresentamos-lhe um maior. Fazemo-la acreditar que está a fazer um upgrade. Fazemo-la descartar o Julian como uma carteira fora de moda. Marcos reclinou-se, um sorriso lento e apreciativo a espalhar-se-lhe no rosto. Reconheceu o olhar nos olhos da irmã. Era o mesmo que o pai tinha antes de uma aquisição hostil. Isto é muito melhor que a minha ideia. Queres humilhá-los aos dois. Queres que ele sinta o que é ser descartado por uma proposta melhor. E queres despir-lhe tudo quando ela esticar a mão para agarrar. Isto é diabólico. Adoro. Diz-me o plano. Durante 4 horas, planearam. Foi um processo criativo e eletrizante. Uma tempestade negra de engenho que empurrou a dor de Catherine para o fundo. Já não eram a vítima e o vingador. Eram arquitetos. A pedra angular do plano era uma nova personagem, Sebastian Thorne. Ele tem de ser tudo o que o Julian é, mas melhor, ditava Catherine, andando de um lado para o outro. Se o Julian é milionário, o Sebastian é bilionário. Se o Julian tem uma penthouse, o Sebastian tem uma ilha privada. Se o Julian voa em primeira classe, o Sebastian possui o jato. Marcos, performer nato, já encarnava o papel. Não é americano, declarou. Muito fácil de verificar. É europeu, de família antiga, mas fez a fortuna sozinho. Foge dos mídia, um recluso. Nenhuma presença nas redes sociais. O que o torna misterioso e impossível de perseguir no Google. Construíram Sebastian Thorne do zero. Era herdeiro de uma fortuna industrial alemã extinta, que reinvestira brilhantemente em minerais raros e exploração espacial privada. A sua empresa, Thor Global, estava sediada em Zurique, com escritório satélite em Hong Kong e Londres. Estava em Nova York por alguns meses para explorar oportunidades de investimento discretamente. Precisamos de criar uma lenda, disse Marcos, rabiscando notas num bloco. Ele tem de ser visto nos sítios certos, mas só por instantes. Um vislumbre de riqueza impossível. Começaram a coreografar a operação. Fase 1. O avistamento. Marcos, como Sebastian, começaria a aparecer nas margens do mundo de luxo. Assistiria a um leilão da Christie's e superaria um gestor de fundos conhecido na compra de uma peça de arte moderna. Seria visto a jantar no Daniel, mas na skybox privada, um privilégio reservado a pouquíssimos. Não interagiria. Apenas seria observado. Os sussurros começariam. Quem é aquele homem? Fase 2. A isca. Era necessário pôr Sebastian e Chloe na mesma sala. Olivia, a amiga de Catherine e dona de galeria, foi incluída no círculo de confiança. A próxima inauguração da galeria, com um novo fotógrafo da moda, era o cenário perfeito. Chloe, ansiosa por se afirmar como patrona das artes e elevar o estatuto social, estaria certamente presente ao lado de Julian. É aí que o Sebastian fará o primeiro movimento, planeava Catherine. Subtil. Ele vai admirar a mesma obra de arte que ela. Fará um comentário discreto, perspicaz. Não tentará seduzi-la. Apenas plantará a semente da intriga. Fase 3. A escalada. O cerne da armadilha de mel. Sebastian orquestraria uma série de encontros casuais. Iria deslumbrar Chloe não com ostentação crua de dinheiro, mas com um nível de sofisticação e acesso que faria o mundo de Julian parecer de segunda. Não mandaria flores. Mandaria uma orquídea rara, vinda nessa manhã da Costa Rica, com um simples bilhete manuscrito em alemão. Não ofereceria uma maratona de compras. Mencionaria casualmente que ia a Milão para um ajuste de fato e perguntaria se ela gostaria de o acompanhar.
Temos de fazer o Julian parecer das ligas menores, disse Marcos, com um brilho nos olhos pela performance. Temos de fazer com que ela veja o Julian como um degrau que já ultrapassou. Fase 4. A armadilha. O ato final aconteceria no gala anual da Fundação da Família Sterling, o ponto alto do calendário social nova-iorquino. Um evento onde Chloe estaria desesperada por marcar presença, como símbolo da sua ascensão. Nessa altura, calculava Catherine, Chloe teria já deixado Julian e esperaria fazer a sua grande entrada ao lado do bilionário enigmático Sebastian Thorne. Era aí que o pano cairia. Para tornar Sebastian Thorne real, não pouparam despesas. Marcos recebeu um novo guarda-roupa de fatos por medida, um relógio Patek Philippe do cofre da família e um cartão preto Amex sem limite concebível. Alugaram um Maybach preto com motorista. Criaram até um site de fachada para Thor Global, uma landing page elegante com portal de acesso e as palavras: descrição, visão, poder. Enquanto finalizavam os detalhes, Marcos olhou para a irmã com um novo respeito. A mulher frágil e de coração partido tinha desaparecido. No lugar dela estava uma general a comandar um exército. Tens mesmo a certeza disto, Cat? Perguntou ele, num tom mais baixo. O jogo, momentaneamente esquecido. Quando isto começar, não há volta para ti, nem para o Julian. Catherine olhou para as luzes da cidade, o seu reflexo, um fantasma pálido no vidro. A mão pousou na barriga. O Julian e eu, como éramos. Isso acabou no momento em que ele deu aquela pulseira a outra mulher. Eu não estou a destruir o meu casamento, Marcos. Estou a descobrir o que sobra dele. E estou a proteger o direito de nascença do meu filho de uma predadora. Isto não é só vingança contra ela. É um teste para ele. Vamos ver como reage quando a maré vira. Vamos ver do que é feito quando for ele o descartado. A voz dela era nítida e cortante como gelo. O plano estava em marcha. A arquiteta traçara os planos. Agora era a altura de começar a construir a armadilha. A armadilha foi lançada na inauguração da Galeria de Olivia Brent em Chelsea. O espaço branco e cavernoso fervilhava com a elite cultural autoproclamada da cidade. O champanhe fluía e o ar crepitava com networking e beijos no ar. Chloe chegou agarrada ao braço de Julian como um troféu. Usava um vestido carmesim com um tom demasiado berrante para a arte minimalista nas paredes. Uma escolha deliberada para garantir que se destacava. Observava a sala com o olhar atento de um falcão a catalogar rostos influentes, desesperados por serem vistos, por pertencerem. Julian parecia distraído, um homem puxado em duas direções. Apresentou Chloe a alguns conhecidos com uma casualidade forçada que não passou despercebida, referindo-se a ela como consultora de marketing. A mentira pairava no ar como uma nuvem. Catherine preparara Marcos meticulosamente. Não te aproximes diretamente dela. Instruíra. Deixa que ela te veja. Que sinta a tua presença antes de ouvires uma palavra tua. Marcos, no papel de Sebastian Thorne, era uma obra-prima de poder subtil. Usava um fato escuro por medida, sem gravata. Elegância europeia sem esforço. Não socializava. Estava sozinho, junto a uma grande fotografia dramática de um mar tempestuoso, com um copo de água mineral na mão, a observar a cena com um olhar de diversão distante. ChatGPT Said. Ele irradiava uma aura de autoconfiança tão profunda que criava o seu próprio campo gravitacional. As pessoas reparavam nele. Sussurravam. Chloe reparou nele. Enquanto Julian estava encurralado por um jornalista de tecnologia, os olhos dela foram involuntariamente atraídos para o estranho misterioso. Era bonito, sim, mas mais do que isso, era intrigante. Não estava a percorrer a sala em busca de atenção. Estava acima dela. Enquanto se deslocava para buscar mais champanhe, deu por si ao lado da mesma fotografia que ele observava. É poderosa, não é? Disse uma voz grave, com um ligeiro sotaque europeu indefinível, ao seu lado. Ela virou-se. Era ele. Ao perto, a sua presença era ainda mais imponente. Conseguiu dizer, a voz ligeiramente ofegante. Sente-se caótica e bela ao mesmo tempo. Uma metáfora perfeita para a vida, disse ele, com os olhos fixos na fotografia. Não nela. É de um artista alemão. Eu coleciono.
Ele consegue captar o terror sublime da natureza. A maioria das pessoas vê apenas uma imagem bonita de uma onda. Finalmente, virou o olhar para ela, e os seus olhos, de um azul surpreendentemente límpido, pareciam vê-la por dentro. Não me pareces o tipo de pessoa que vê apenas a imagem bonita. Chloe sentiu um choque. Ele não estava a elogiar a sua aparência. Estava a elogiar a sua percepção. Era uma abordagem muito mais sofisticada do que qualquer uma que ouvira antes. Tento não ser, disse ela, a voz a baixar para um registro mais íntimo. Sebastian, disse ele, com uma ligeira inclinação de cabeça em vez de estender a mão, um gesto deliberadamente formal e antigo. Chloe, respondeu ela. Antes que pudesse dizer mais, Julian reapareceu ao seu lado. Está tudo bem? Perguntou, passando o braço possessivamente pela cintura dela. Lançou a Sebastian um olhar carregado de suspeita territorial. Sebastian devolveu-lhe um olhar breve e desinteressado, uma microexpressão de desdém tão subtil que foi mais insultuosa do que qualquer provocação. Aproveite a noite, disse ele a Chloe, e simplesmente virou costas e desapareceu na multidão. A semente estava plantada. Nas 2 semanas seguintes, Sebastian Thorne executou a fase 3 com precisão cirúrgica. Os encontros pareciam sempre casuais, mas eram meticulosamente planeados para evidenciar o abismo entre a riqueza de Julia e a de Sebastian. Uma tarde, enquanto Chloe almoçava com amigas num café ao ar livre em Sorro, um elegante Maybach preto parou suavemente junto ao passeio. O motorista abriu a porta e Sebastian Thorne saiu. Reparou em Chloe, e um sorriso lento espalhou-se-lhe no rosto. Aproximou-se da mesa. Senhora Vance, um prazer voltar a vê-la, disse ele. Zara ficou a olhar, o maxilar praticamente a tocar a mesa. Ele não ficou muito tempo. Estava a caminho de uma reunião, algo sobre prospecção geotérmica na Islândia. Disse-o com tal casualidade como se alguém mencionasse uma ida ao supermercado. Antes de partir, olhou para a rosa murcha no pequeno vaso sobre a mesa. Na manhã seguinte, a recepção da firma de marketing de Chloe ligou-lhe. Tinha chegado uma entrega. Era um arranjo deslumbrante de rosas bacara negras, tão escuras que pareciam de veludo, com um cartão simples. Estas parecem mais apropriadas. Sem número de telefone. Sem súplicas por um encontro. Apenas um gesto de elegância misteriosa e esmagadora. Julian tinha-lhe enviado rosas na semana anterior. Uma dúzia vermelha padrão, que agora parecia patética em comparação. O golpe decisivo veio uma semana depois. Chloe queixava-se a Julian, durante o jantar, da frustração com o trabalho. São tão limitados, Julian. Tenho ideias que poderiam revolucionar toda a estratégia deles. Mas ninguém me ouve. Leva tempo a subir na carreira, querida, dissera Julian com um tom ligeiramente condescendente. No dia seguinte, um estafeta entregou um envelope grosso no escritório dela. No interior, um bilhete em primeira classe para Milão, num jato privado, com data para o fim de semana seguinte. A nota era breve. Dizem que a melhor armadura de negócios é forjada em Itália. Tenho uma prova de fatos com o meu alfaiate. Tomei a liberdade de marcar uma consulta para si também. Uma mente como a sua merece um guarda-roupa à altura. Um carro estará à sua porta sábado de manhã. É, claro, inteiramente sua escolha. Era isso. O cheque-mate. Não era apenas um presente. Era um desafio. Um convite para um mundo ao qual Julian Croft, com todos os seus milhões, não tinha acesso. O mundo dos jatos privados, fatos italianos feitos por medida e poder casualmente global. Olhou para a pulseira da Cartier no pulso. Há semanas parecia o prêmio máximo. Agora parecia uma bugiganga, um prêmio de consolação das ligas menores. A decisão foi rápida e brutal. Terminou com Julia nessa noite, no carro, depois de ele a levar a jantar. Ele falava sobre um possível centro de distribuição em Nova Jersey. O mundo dele parecia, de repente, pequeno, doméstico. Julian, acho que isto não está a funcionar, disse ela, a voz fria e treinada. Ele ficou atônito. Do que estás a falar? Estivemos em Miami há dias. Eu comprei-te. Isto não é sobre o que me podes comprar, mentiu ela, cortando-o. É sobre ambição. Preciso de estar com alguém maior, que veja o mundo como um tabuleiro de xadrez, não apenas como um único setor de mercado.
Acho que te acomodaste. Eu não. As palavras foram escolhidas para ferir o ego, o ponto mais vulnerável de qualquer homem como ele. Ele ficou sem palavras. Ele, Julian Croft, o titã da tecnologia, a ser informado de que não era ambicioso o suficiente, pela mulher por quem arriscara o casamento. A ironia perdeu-se nele, afogado na dor da rejeição. A outra pessoa? Perguntou por fim, a voz tensa de orgulho ferido. Chloe lançou-lhe um olhar piedoso. Não sejas ridículo, disse, deixando a dúvida pairar o suficiente para soar assim. Acho apenas que queremos coisas diferentes. Desejo-te o melhor. Julian. A sério. Saiu do carro e afastou-se sem olhar para trás, deixando sentado num silêncio atônito e humilhado. Sentiu um momento de algo, não culpa, mas talvez o êxtase da caça. Tinha descartado um CEO. Estava a caminho de algo maior. De volta ao apartamento, fez as malas. Olhou para o bilhete para Milão, o coração a bater com antecipação triunfante. Era Chloe Vance. E estava prestes a ser vestida com a armadura de uma rainha, pronta para ocupar o lugar ao lado de um verdadeiro rei. Jogará o jogo. E vencera. O convite para o gala da Fundação Sterling chegará pelo correio nesse mesmo dia. Um cartão espesso, creme, com letras em relevo. Inicialmente, planeava pressionar Julian a levá-la. Agora, chegaria com Sebastian Thorne. Seria a sua verdadeira coroação. Imaginava o olhar da mulherzinha grávida de Julian ao ver quem a substituíra. Estava tudo a correr melhor do que ela alguma vez imaginara. O salão de baile do Pierre Hotel era uma sinfonia de opulência. Lustres de cristal, cada um do tamanho de um carro, derramavam luz sobre o mar das figuras mais poderosas e influentes de Nova York. O tema do gala da Fundação Sterling era Fundamentos para o Futuro, uma celebração do trabalho de caridade em prol da educação de crianças desfavorecidas. Para os convidados, porém, era o derradeiro palco para exibir estatuto e riqueza. Chloe Vance fez a sua entrada sentindo que, finalmente, tinha chegado ao centro do universo. Usava um vestido de prata líquida, uma peça personalizada adquirida em Milão na sua viagem vertiginosa com Sebastian. A peça moldava-se a cada curva, ousada e deslumbrante. No braço, porém, não estava o bilionário que esperava. Sebastian ligara-lhe nessa tarde, a voz suave, o pedido de desculpa elegante. Uma crise súbita e inevitável no escritório de Zurique. Um lançamento de satélite sofrerá uma ligeira anomalia orbital. As palavras eram tão inacreditavelmente importantes, tão além do alcance da vida normal, que ela não podia ficar aborrecida. Estarei lá, minha querida. Prometo, dissera ele. Mas chegarei tarde. Vai na mesma. O meu motorista levar-te-á. Quero que faças a tua entrada. Serás a mulher mais radiante da sala. Encontrar-te-ei assim que chegar. E assim, chegou sozinha. Um gesto que, por si só, era uma afirmação de confiança. Entrou não como acompanhante, mas como uma mulher que pertencia ali. Já sentia os sussurros, os olhares curiosos. Quem é ela? A história que contaria, que esperava por Sebastian Thorne, só aumentaria o mistério. Os olhos dela varreram a sala. Procuravam. Viu Julian quase de imediato. Estava junto ao bar, com ar abatido e envelhecido, a segurar um copo de uísque. Viu-a, e o rosto dele contraiu-se num misto de dor e raiva. Chloe cruzou o olhar dele por um breve instante, oferecendo-lhe um pequeno sorriso piedoso antes de virar costas. A satisfação era deliciosa. ChatGPT Said. Então ela viu a Catherine Sterling Croft estava de pé no centro de um pequeno grupo, o ponto focal inegável da sala. Não usava um vestido chamativo, mas sim um elegante vestido de veludo azul escuro que caía graciosamente sobre a sua forma grávida. Diamantes brilhavam-lhe na garganta e nas orelhas. O tipo de joias silenciosas e pesadas que passam de geração em geração, não compradas por impulso. Ela não tentava ser o centro das atenções. Simplesmente era. Irradiava um poder sereno e inabalável que fazia o vestido prateado de Chloe parecer, de repente, barato e desesperado. Os olhos das duas mulheres encontrarão-se através da sala cheia. Catherine ofereceu um sorriso educado e enigmático. Uma rainha a reconhecer uma cortesã. Determinada a agarrar o momento, Chloe começou a circular,
lançando o nome de Sebastian nas conversas com uma despreocupação cuidadosamente encenada. Oh, esta coisa velha, dizia ela sobre o vestido. O Sebastian insistiu que fosse feito em Milão. O Sebastian espera conseguir vir. Está apenas a resolver uma pequena anomalia orbital com um dos satélites. As reações eram uma mistura de espanto e confusão. Exatamente o que ela queria. 1 hora depois do início do evento, um silêncio desceu sobre a sala enquanto Catherine subia ao palco para dar o discurso de boas-vindas. Falou com eloquência sobre a missão da fundação, a voz calma e clara. Construímos fundações para crianças, disse ela, varrendo a sala com o olhar. Mas também devemos ser vigilantes quanto às fundações das nossas próprias vidas. Devemos garantir que são construídas com confiança, integridade e verdade. Porque quando essas fundações são fracas, tudo o que é construído sobre elas corre o risco de ruir. A palavra parecia pairar no ar, carregada de um significado que apenas algumas pessoas naquela sala começavam a perceber. Julian remexeu-se desconfortável. Chloe sentiu um arrepio de inquietação. Após o discurso, Catherine desceu do palco e começou a mover-se pela sala. Chloe observou-a, como uma predadora a avaliar a rival. Decidiu que era agora. Iria aproximar-se, apresentar-se e dar o golpe final. A menção casual do seu novo benfeitor superior. Mas antes que pudesse mover-se, Catherine já caminhava diretamente para ela. Senhora Vance, disse Catherine, a voz suave como seda, sou Catherine Croft. Creio que nunca fomos formalmente apresentadas. Chloe ficou momentaneamente abalada. Esperava ser ela a controlar este encontro. Um prazer, disse, recuperando rapidamente. O seu discurso foi muito comovente. Obrigada, respondeu Catherine, mantendo o olhar fixo em Chloe. Vi que chegou sozinha. Está à espera de alguém? Era a abertura. Estou, na verdade, disse Chloe, um sorriso triunfante a formar-se nos lábios. Sebastian Thorne. Não sei se o conhece. É bastante reservado. O sorriso de Catherine alargou-se. Sebastian Thorne, repetiu, saboreando o nome. Sim, conheço muito bem. Na verdade, ele acabou de chegar. Da multidão, surgiu um homem a caminhar na direção delas. Mas não era o bilionário europeu elegante. Era Marcus Sterling, o irmão de Catherine. Usava o mesmo fato por medida e o relógio Patek Philippe, mas a expressão era diferente. A frieza distante desaparecera, substituída por um ar teatral e divertido. Chloe ficou a olhar, a mente recusando-se a processar o que via. É o irmão dela, disse Marcus, indicando Catherine. Marcus Sterling, ao seu dispor. Fez uma vênia trocista. Embora, nas últimas semanas, me tenha conhecido como Sebastian. O sangue desapareceu do rosto de Chloe. O mundo parecia inclinar-se sobre o próprio eixo. Os murmúrios em volta, que antes eram um zumbido suave, eram agora um rugido nos seus ouvidos. Olhou do rosto trocista de Marcos para a expressão calma e vitoriosa de Catherine. Eu não entendo, gaguejou Chloe, as palavras a prenderem-se-lhe na garganta. Acho que entende, disse Catherine, a voz a baixar para um sussurro frio e preciso, destinado apenas a Chloe. Pensou que tinha encontrado um peixe maior. Pensou que podia descartar o meu marido porque encontrara um bilionário. Mas o bilionário era uma fantasia. Uma história. Uma que escrevemos só para si. Os olhos de Chloe saltaram em redor. As pessoas estavam agora a olhar abertamente, telemóveis meio erguidos. Viu Olivia Brent ali perto, com uma expressão de sombria satisfação. Viu Julian, imóvel junto ao bar, o rosto uma máscara de horror absoluto a despontar, enquanto compreendia finalmente toda a extensão do que acontecia. Ele não era apenas um marido traído. Era um peão no jogo brutal e meticuloso da vingança da própria esposa. Fora descartado e humilhado por Chloe, apenas para descobrir que a sua mulher orquestrara tudo. Cada encontro fortuito, explicou Marcos, saboreando o monólogo. Cada presente, cada voo, cada palavra que lhe disse foi uma linha num guião escrito pela minha irmã. Não é uma caça-fortunas, Chloe. É apenas uma tola. Caiu no truque mais velho do mundo. A sua própria ganância. A humilhação era uma força física a comprimir-lhe o peito, a roubar-lhe o ar dos pulmões. O vestido prateado parecia agora uma armadura derretida sobre a pele.
A sua entrada triunfal tornará-se uma execução pública. O meu marido era fraco, disse Catherine, a voz cortando o choque de Chloe. E você, predatória. Ambos mereciam uma lição sobre consequências. Você, Sra. Vance, queria uma fundação de riqueza. Em vez disso, será um conto de advertência. E o meu marido olhou para Julian, os olhos como lascas de gelo. Aprendeu como é ser considerado insuficiente. Chloe ficou ali, despida no centro do salão cintilante. A vida que fantasiara, a vitória que saboreara, tudo fora uma mentira, um palco cuidadosamente montado, e ela única que não sabia ser uma atriz numa tragédia. Virou-se e fugiu, empurrando-se pela multidão de rostos estupefactos e sussurrantes, o som do julgamento deles a persegui-la pela fria noite nova-iorquina. Catherine observou-a a sair, a expressão inescrutável. Não levantara a voz. Não chorara. Apenas desmantelara uma predadora, um problema, com a fria e silenciosa eficiência de uma especialista em desarmar bombas. Depois, voltou o olhar para o marido, que permanecia pálido e destroçado do outro lado da sala. A primeira parte do plano estava concluída. A segunda estava prestes a começar. O rescaldo do gala foi um banho de sangue nas colunas sociais e nas redes sociais. A história era demasiado suculenta para ser ignorada. A amante ambiciosa, o bilionário falso, e a esposa grávida e brilhante que orquestrara o plano de vingança mais elaborado que a alta sociedade nova-iorquina já vira. Um fundo para o nosso filho, do qual eu sou a única curadora até que atinja a maioridade. Continuarás com o título de CEO. Continuarás a receber o teu salário. Mas o teu poder de decisão, tanto na empresa como nas finanças, será agora partilhado. Terei um lugar permanente no conselho. Os teus gastos pessoais estarão sujeitos à revisão. Seremos parceiros no verdadeiro sentido da palavra. Julian, o teu reino já não é só teu. Ele fitou-a, estarrecido. Isto era mais do que uma punição. Era um golpe de Estado. Uma reestruturação total da sua existência. Estás a tirar-me a empresa, murmurou ele. Não, corrigiu ela, com calma. Estou a proteger o principal ativo da nossa família. Provaste que eras um gestor fraco, que eras vulnerável. Por isso, estou a instalar um novo sistema de controlo e equilíbrio. Pensa em mim como teu conselho de administração pessoal. Ele viu o checkmate. Se recusasse, ela pediria o divórcio. E o escândalo subsequente, aliado à perda do apoio e conexões da família Sterling, destruiria a empresa de qualquer forma. Perderia a mulher, o filho e uma enorme parte da fortuna. O plano dela oferecia-lhe um caminho, estreito, humilhante, para manter os três. E quanto a nós? Perguntou ele, quase num sussurro. O que acontece conosco? Continuaremos casados, disse Catherine. O nosso filho nascerá com um pai e uma mãe sob o mesmo teto. Dormirás no quarto de hóspedes. Irás à terapia. Trabalharás todos os dias para recuperar uma fração da confiança que destruíste. O perdão não está em cima da mesa. Não é algo que eu possa dar-te agora. Mas, com o tempo, poderás merecer o direito de voltar a pedi-lo. Ela delineou os novos alicerces da vida deles, construídos sobre as cinzas do anterior. Não havia paixão na sua voz. Apenas propósito. Vira a fissura na gaiola dourada. E, em vez de arremendar, destruíra-a. E agora erguia uma fortaleza no seu lugar. Uma fortaleza para proteger o seu filho. Julian Croft, o visionário da tecnologia, o mestre do seu universo, compreendeu finalmente o que era poder verdadeiro. Não estava em negócios mediáticos nem no reconhecimento público. Estava na determinação silenciosa e inabalável da mulher à sua frente. Confundira a graça com fraqueza. A compostura com complacência. Agora via-a como ela era. A superfície calma de um oceano profundo e formidável. Pegou numa caneta, a mão a tremer, e assinou os documentos. Assinou o fim do seu domínio. Cedeu o controlo do império que construíra, entregando as chaves à mulher que traíra. Era o fim do seu reinado. E, para Catherine, e para a criança que carregava, era o início de uma nova dinastia inabalável, fundada não numa crença ingênua no amor, mas na certeza fria e dura do controlo. O futuro deles não seria um conto de fadas. Mas seria seguro.
E, no mundo deles, esse era o único felizes para sempre que verdadeiramente importava. E assim termina, não apenas uma história de infidelidade, mas uma narrativa de estratégia arrebatadora e vingança gelada. Catherine Croft provou que a mulher mais perigosa não é a que grita e atira pratos, mas a que sorri, espera, e desmonta os seus inimigos com a precisão de uma mestre de xadrez. Ela não se limitou a vingar-se. Reescreveu as regras do jogo, garantindo o futuro do filho e colocando o marido firmemente no seu devido lugar. E tu? O que achaste do plano dela? Justiça brilhante? Ou um passo longe demais? Diz-me nos comentários abaixo. Se adoras histórias de drama, intriga e pessoas poderosas a receber exatamente o que merecem, carrega no gosto e partilha este vídeo com alguém que aprecia um prato de vingança bem servido. E, acima de tudo, subscreve o canal e ativa as notificações para não perderes o nosso próximo drama da vida real. Nunca se sabe de que mundo perfeito estarás prestes a ver ruir.